do professor Wayne. O Wayne é professor na Federal do Mato Grosso do Sul, é presidente do GT, está como presidente do GT de Filosofia e Psicanálise. Ele atua no programa de pós-graduação em Psicologia da Federal do Mato Grosso do Sul, fez a sua graduação, especialização, mestrado e doutorado em filosofia, foi orientando do professor Monzani, trabalhou a filosofia de Ricoeur, defendeu na Unicamp, desenvolve a sua pesquisa em duas frentes, de investigação, história da filosofia da psicanálise e estudos da filosofia de Ricoeur. Além disso, é membro da rede Brasil Ricoeur e da rede de pesquisa em História e Filosofia dos Saberes Psi e das Ciências Humanas, do qual é coordenador desde 2022. O Wayne tem diversas publicações na área de filosofia da psicanálise e na área de filosofia contemporânea, com viés um pouco mais francês, né? Gostaria de agradecer imensamente a sua presença. O Wayne vai proferir a conferência de abertura Filosofia da Psicanálise. E aí eu passo, então, a palavra para ele. E, se você não se importar, eu posso sentar ali para eu poder te assistir de frente. E aí eu controlo o tempo, assim, eu te faço um gesto. Tá bom. Bom, muito obrigado, Ana, pela apresentação e acolhida. Quero cumprimentar todos vocês. Quero agradecer muitíssimo ao convite, cumprimentar, em nome do professor Vinícius, toda a equipe desse evento tão importante, não é? E cumprimentar também especialmente a Ana Carolina e a Leia, que são as organizadoras da jornada, né? E que bonito ver uma jornada de filosofia da psicanálise num evento assim tão robusto como esse, né? Isso já é um sinal de que a filosofia da psicanálise talvez realmente tenha algo a dizer a respeito da filosofia brasileira, né? Então, quero muito agradecer a oportunidade, dizer que fico muito honrado de poder abrir a nossa jornada de filosofia e psicanálise. Vejo colegas queridos aqui, ex-aluna nossa, está aqui, que estuda na UFPR, a Érica, uma querida também, enfim. Então, muito bom dia a todos vocês. Bom, eu preparei um texto super curto, tem 6 laudas. Isso diz aquelas pessoas que vão dizer que a conferência vai ser curta e que vai demorar muito, né? Não, mas de fato, eu pretendo ser muito objetivo, muito conciso, confiando e acreditando muito nessa possibilidade, na fecundidade da discussão depois. Então, vocês vão ver, eu tive que fazer escolhas e recortes, procurei fazer, assim, cada escolha e cada recorte de maneira muito cirúrgica, para abrir espaço mesmo para uma discussão acerca do que eu vou apresentar, né? A conferência tem a ver, então, com essa pergunta, né, que é para ser uma pergunta provocativa, né? Filosofia da psicanálise, como assim, né? O que é isso, né? Em que sentido, exatamente, a gente pode falar de filosofia da psicanálise? Então, eu espero poder compartilhar, então, com vocês o que eu preparei e espero mais ainda poder discutir sobre aquilo que eu vou dizer e sobre aquilo que eu não vou dizer, mas que vocês perceberão que vai ficar nas entrelinhas, né? Muito bem. Então, eu já começo imediatamente. Eu quero começar essa exposição com duas epígrafes muito simbólicas a respeito do que é filosofia da psicanálise, uma já bastante tradicional e outra talvez menos, mas que sempre teve um impacto muito forte sobre mim. Então, a primeira delas é a seguinte: foram necessários quase 60 anos para aprendermos como não se deve ler Freud.
Temos muito pouco tempo de trabalho e muitos problemas. Essa é uma frase que a gente encontra num texto de 89, escrito pelo professor Monzani, cujo título é Discurso Filosófico e Discurso Psicanalítico, Balanços e Perspectivas. Um texto de 89, essa data é importante. E, praticamente um ano depois, em 1990, sairia no Brasil uma coletânea intitulada Filosofia da Psicanálise, é um livro com uma capa vermelha, organizada pelo Bento Prado Júnior, por Luiz Roberto Monzani e Osmir Faria Gabi Júnior. E na introdução desse livro tem aquilo que a gente já considera quase de forma unânime a nossa primeira definição de filosofia da psicanálise, completamente despretensiosa. Assim. O Bento não pensava uma filosofia da psicanálise como a gente pensa hoje, especialmente como eu penso hoje, com uma frase assim de introdução de livro, mas que acabou se tornando talvez a mais clássica e a primeira das nossas definições. Né? A frase diz o seguinte: filosofia da psicanálise, já que se trata de uma reflexão que faz do discurso e da teoria freudianos o seu objeto, mas também filosofia da psicanálise, já que se trata da filosofia que a psicanálise parece impor aos filósofos, exigindo mudanças cruciais no aparato conceitual que faz a tradição da própria filosofia. Fim de citação, a definição do Bento. Bom, me permito, então, me posicionar um pouco diante dessas duas epígrafes. A história da filosofia contemporânea não deixa dúvidas quanto à presença marcante da psicanálise no interior do campo filosófico. O amplo conjunto da literatura filosófica do século XX é pródigo em demonstrar o referencial psicanalítico como interlocutor significativo das principais tendências e tradições mais recentes da filosofia. A partir disso, é possível, então, traçar toda uma história e recepção filosófica da psicanálise, que vai, por exemplo, do marxismo à fenomenologia, do existencialismo ao estruturalismo, de Heidegger, para operar com essa distinção clichê e ultrapassada, mas didaticamente importante, de Heidegger ou da filosofia continental, a Wittgenstein e a filosofia analítica. Com efeito, o que precisamente essa história da recepção filosófica da psicanálise nos fornece? Um mero diálogo interdisciplinar ou a consolidação de um legítimo campo filosófico de pesquisa? Simples caracterização de um modo típico, contemporâneo de fazer filosofia, ou um programa relativamente consistente de investigação filosófica? Ou seja, para ir direto ao ponto, será que nós poderíamos extrair dessa curta, mas volumosa história da recepção filosófica da psicanálise uma filosofia da psicanálise no sentido forte do termo? Quer dizer, será que essa ampla literatura filosófica contemporânea a respeito da psicanálise nos fornece algo que a gente pode chamar rigorosamente de uma filosofia da psicanálise? Será que esse passo é possível? Então, o que significa isso exatamente? E principalmente para nós, que estamos nos interrogando aqui sobre as tendências atuais da filosofia brasileira, qual é o papel e a relevância da pesquisa filosófica brasileira nesse campo? Este é, então, o quadro geral de questões que eu pretendo apresentar e discutir com vocês por meio de dois argumentos principais. Aqui entra a minha concisão, objetividade e clareza. Eu pretendo apresentar dois argumentos principais. Um primeiro que eu chamei de argumento da recepção filosófica da psicanálise, e o segundo que eu chamei de argumento da filosofia da psicanálise. Bom, a minha ideia, vocês vão perceber, se trata de defender que há uma passagem de uma recepção filosófica da psicanálise para uma filosofia da psicanálise. Então, guiado pela hipótese geral, ingênua ou ambiciosa demais, vocês me dirão, de que não apenas podemos falar rigorosamente de uma filosofia da psicanálise,
mas que esta filosofia é genuinamente brasileira. Então, guiado por essa hipótese geral, de que não apenas a gente pode falar de uma filosofia da psicanálise, mas ela é especialmente brasileira, e igualmente guiado pela provocação muito fecunda do professor Vinícius e desse evento do qual a gente participa, de nos propor pensar as tendências atuais da filosofia brasileira, eu queria pedir que vocês me permitissem a restringir o argumento 2, o argumento da filosofia da psicanálise, à apresentação en passant de uma tendência muito específica, tendência à qual eu vinculo os meus trabalhos, que vem se desenvolvendo e se consolidando no campo da filosofia brasileira da psicanálise. Então isso aqui é muito importante, só para dizer assim, a filosofia da psicanálise hoje no Brasil tem várias tendências, vamos usar esse termo, né? E ao pensar um argumento da filosofia da psicanálise, talvez o mais usual fosse construir esse quadro de tendências gerais. Eu tenho publicações que já constroem esse quadro, vocês podem encontrar. Eu preferia aqui atender um pouco à provocação do evento e poder apresentar uma tendência muito específica, como eu disse, a qual eu vinculo os meus trabalhos e que tem a ver muito com a defesa dessa tese de que se há uma filosofia da psicanálise no mundo, essa filosofia brasileira, acho que isso atende um pouco ao escopo do evento, muito mais do que uma caracterização geral, mas a gente pode falar sobre ela depois na sequência. Bom, então eu passo ao primeiro argumento, ele é bem simples de ser enunciado. O argumento da recepção filosófica da psicanálise. Desde o seu surgimento no início do século XX, a psicanálise tem sido constante no pensamento filosófico. Presente nos debates das principais correntes da filosofia contemporânea, a invenção de Freud foi e ainda é tema recorrente nas tradições do marxismo, existencialismo, fenomenologia, estruturalismo, hermenêutica, filosofia analítica, filosofia da mente, filosofia da ciência, entre outras. Representantes de todas as principais tradições filosóficas contemporâneas mantiveram e continuam mantendo diálogo vivo com as ideias e teorias freudianas e pós-freudianas, né? Tudo isso que a psicanálise representa. Há, portanto, ampla e significativa repercussão da psicanálise no interior da filosofia. Então, eu vou só ilustrar um pouco esse quadro, trazendo aqui um certo quadro referencial. Por exemplo, na tradição anglo-saxã em geral, nós podemos citar os nomes desde Nagel, Popper, McIntyre, Grunbaum, Hort, Davidson, Wittgenstein. Na tradição alemã, são expressivos os trabalhos que vão desde Jaspers, e na linha de pensamento aberta por Heidegger, às contribuições da psiquiatria suíça, filosoficamente informada, como as de Binswanger e Boss, por exemplo. Além, claro, dos famosos trabalhos da Escola de Frankfurt, com Fromm, Adorno, Marcuse, Habermas, que também fizeram da psicanálise um interlocutor importante. Na tradição francesa, é chocante. Praticamente todos os filósofos do último século se confrontaram com a psicanálise de um modo ou de outro. A relação vai desde o diálogo mais ou menos implícito de Bergson com seu contemporâneo Freud, passando efetivamente por Politzer, Dalbier, Bachelard, Sartre, e chegando até ao famoso retorno a Freud de Lacan, que estimulou mais ainda o debate entre filosofia e psicanálise. Basta notar os trabalhos de Hippolyte, Merleau-Ponty, Riquet, Lévi-Strauss, Althusser, Michel Henry, Castoriadis, Lyotard, Deleuze, Derrida, entre tantos outros que se poderia mencionar. E para não ficar só entre os mortos, seria importante dizer também, contemporaneamente, esse diálogo filosófico com a psicanálise continua ainda bastante vivo no interior dessas três tradições, que são as principais tradições de filosofia no mundo. Incluindo autores, por exemplo, como Butler, Cavell, Sloterdijk, ou Sloterdijk, né, conforme a pronúncia, Honneth, Vatimo, Agamben, além de Maldinei e Badiou, por exemplo, todos eles vivos ainda. Além disso, é significativamente relevante a produção dos filósofos brasileiros no campo da recepção filosófica da psicanálise. Então, aqui nomes como os de Prado Júnior, Monzani, Mezan, Gabi Júnior, Loparic, Ernildo Stein, Japiaçu, Garcia Rosa, Joel Birman, compõem o quadro geral
do que nós poderíamos chamar de fundadores de uma forte e crescente tendência da filosofia brasileira contemporânea, a que eu gostaria de chamar e defender filosofia da psicanálise. Note, dos brasileiros eu estou falando apenas dessa geração de fundadores, e preciso dizer que há toda uma geração posterior a essa geração de fundadores, da qual eu faço parte, os colegas fazem parte, o GT de Filosofia e Psicanálise Amploff acabou concentrando essa geração, e haveria, portanto, vários outros nomes a serem citados aqui, que mantém o campo da filosofia da psicanálise bastante ativo, vivo e dinâmico na comunidade filosófica brasileira. Bom, então, esse é um quadro geral da recepção filosófica da psicanálise na grande literatura filosófica internacional e brasileira. Agora eu passo já ao argumento da filosofia da psicanálise e pretendo, então, circunscrever esse argumento ao tipo de trabalho que particularmente tenho desenvolvido. Mas apenas para deixar bastante claro, o argumento da recepção filosófica da psicanálise, eu dizia, ele é bastante simples, mas é preciso ter... eu queria destacar um aspecto desse argumento, que é o seguinte, tendo então apontado, né, esse fenômeno, assim, dessa presença marcante da psicanálise no interior do campo filosófico no século XX, né? O que explica esse fenômeno? Essa intensa e diversificada atenção filosófica dirigida à psicanálise. O que é exatamente, ou o que seria exatamente uma filosofia da psicanálise? Por que, afinal, tomar a psicanálise como objeto do pensamento filosófico? Quais interesses da filosofia, da grande filosofia do século XX, justificam suas severas críticas e seus muitos reconhecimentos a Freud e a seus sucessores? Qual concepção de filosofia é capaz de melhor absorver o pensamento como o de Freud e dos demais teóricos da história da psicanálise? Que sentido novo nós podemos extrair dessa renovação constante da recepção filosófica da psicanálise? Quais são, enfim, essa é a pergunta, né? Os resultados, as consequências filosóficas mais radicais entre filosofia e psicanálise? Então, nota, só para ilustrar ainda esse argumento da recepção filosófica da psicanálise, essa ideia assim, a gente sabe, né, na história da filosofia mesmo, essas histórias das várias recepções, em geral, elas, quando muito robustas e consolidadas, elas costumam operar reviravoltas na história da filosofia, né? A gente pode pensar, sei lá, na recepção alemã dos antigos, a gente pode pensar em vários tipos de recepção que a filosofia opera, quer dizer, o trabalho da história da filosofia é sempre um trabalho de recepção, etc. A minha questão aqui é chamar a atenção e perguntar se a recepção que a filosofia faz da psicanálise está nesse nível de, por exemplo, operar uma reviravolta na história da filosofia contemporânea. Com isso que eu estou chamando de filosofia da psicanálise. Eu tenho a impressão que sim, mas é muito cedo para... Mas eu tenho a impressão que sim. Então, tem alguma coisa de muito persistente, consistente nessa recepção filosófica da psicanálise no século XX, que mereceria ser olhada de perto, né? E é o que justamente eu tenho feito, junto a outros colegas que trabalham no campo, e o que nos leva à ideia de uma filosofia da psicanálise, por fim. Então, notem, o conjunto geral dessas questões retrata todo um programa de investigação teórica que deu origem a uma linha ou tendência de pesquisa no interior do campo de estudo das relações entre filosofia e psicanálise. Essa nova frente investigativa, caracterizada fundamentalmente pela abordagem histórica e metodológica, inaugurou o trabalho de sistematização de uma história e método da recepção filosófica da psicanálise. Então, aqui eu preciso tomar muito cuidado, porque a afirmação é muito ambiciosa. O que eu estou querendo dizer é que, se do ponto de vista geral, a literatura internacional, e que é enorme, vastíssima, de relação entre filosofia e psicanálise, se de um ponto de vista geral, essa literatura internacional, ela é relativamente farta
em indicar vários e distintos modos de se relacionar filosofia e psicanálise, de um ponto de vista mais estrito, trabalhos filosóficos de sistematização histórica e metodológica dessa relação, se existem, são ainda extremamente fragmentados, portanto, bastante incipientes. Isso quer dizer precisamente que, embora os temas da história da recepção filosófica da psicanálise e da questão do método possam ser encontrados de forma fragmentada na literatura internacional, foi notadamente na filosofia ou na pesquisa brasileira sobre as relações entre filosofia e psicanálise que esses temas ganharam maior consistência e profundidade filosófica. Em uma palavra, e aqui se segurem, porque a ambição é enorme, é no Brasil que a recepção filosófica da psicanálise dá um salto em seu estatuto epistemológico, ao transformar-se metodologicamente em filosofia, a filosofia da psicanálise. Bom, eu não sei como eu posso dizer isso de maneira mais clara, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo é que o Brasil tem um papel importante, inclusive do ponto de vista internacional, na pesquisa a respeito de filosofia e psicanálise. Então, vou tentar mostrar um pouco como que esse trabalho se organizou no Brasil e já encerro. Bom, inicialmente, esses temas, né, esse trabalho de sistematização metodológica que caracteriza uma filosofia da psicanálise, que existiria rigorosamente apenas no Brasil. Por isso, de novo, eu vou só voltar a esse ponto, a tese é um pouco difícil, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de dizer que não há filosofia da psicanálise no mundo. Isso é uma tolice. Há filosofia da psicanálise no mundo inteiro, num sentido geral do termo. Mas, percebam, nesse sentido muito específico, existe no Brasil um trabalho igualmente muito específico. E é a isso que eu gostaria de chamar a atenção, que eu gostaria de chamar, de maneira mais rigorosa, né, de filosofia da psicanálise. Então, inicialmente, esses temas apareceram de forma tímida e dispersa, naquilo que se consolidou entre nós, como um variado campo de estudos, chamado primeiro de preocupação epistemológica com a psicanálise, de epistemologia da psicanálise, e depois, ainda de maneira muito despretensiosa, de filosofia da psicanálise. Campo surgido na década de 80, que acabou por constituir-se nas 2 décadas posteriores, em uma ampla e autêntica área de pesquisa da investigação filosófica internacional. Então, tem um levantamento bibliográfico sobre isso, que depois eu posso indicar, está na nota aqui. Como que, né, os primeiros textos, os mais importantes, e hoje a gente já tem uma literatura brasileira vastíssima de relação entre filosofia e psicanálise. Então, surgiu assim, de maneira, como eu estou dizendo, né, Monzani, Bento, esse pessoal não fala de filosofia da psicanálise nos termos em que eu estou falando aqui, que eu estou propondo aqui. A preocupação deles era outra e não tinha essa pretensão. E, no entanto, deixaram essas vias abertas aí, vias pelas quais a gente seguiu. Então, em seguida, depois desse primeiro momento, mais recentemente, ao longo da última década, nós vimos a história da recepção e a questão do método se imporem como temáticas de maior relevância e vigor, articulando-se de forma cada vez mais sistemática. Com efeito, esses temas se converteram em problemas de pesquisas e, paulatinamente, se tornaram objetos de análise e debates específicos no interior do campo da filosofia da psicanálise. A gente pode pensar aqui em eventos, iniciativas institucionais e publicações científicas, inclusive internacionais. Nomeadamente, eu posso citar 2 pesquisas de doutorado, uma investigação de pós-doutorado, um projeto de pesquisa interinstitucional, uma dupla edição temática de periódico científico. Tudo isso, as expressões mais evidentes da forte vitalidade e do nível de sistematização atuais que essa nova linha de pesquisa muito específica, essa história e método da recepção filosófica da psicanálise, transformada em filosofia da psicanálise, quer dizer, o nível de sistematização que essa linha alcançou. Então, só para continuar ainda a ilustração e para vocês perceberem assim, a vitalidade dessa linha ou desse trabalho, né, eu gostaria de destacar, por exemplo, os seminários anuais do Grupo de Pesquisa Subjetividade, Filosofia e Psicanálise da UFMS, um grupo que eu coordeno,
que especialmente desde 2016, anualmente dedica sua programação ao tema. Haveria ainda 2 atividades relacionadas em 2017 na Université Paris Diderot, a Paris 7, um ateliê Contribuições da Filosofia Brasileira da Psicanálise e a jornada Filosofia e Psicanálise, Interlocuções Franco-Brasileiras. Além disso, tivemos também as jornadas de História da Psicanálise, realizada em parceria com a PUC do Paraná, evento que teve início em 2019, que neste ano realizou sua 5ª edição, que também se dedica ao tema. Igualmente, a gente poderia citar uma série de entrevistas do nosso canal do GT Filosofia e Psicanálise, que sobre a curadoria do nosso colega Eduardo Fonseca, tem realizado uma série de entrevistas chamada Filosofia e Psicanálise Hoje, que recebe esses pesquisadores de filosofia da psicanálise para dizer o que eles acham que é o campo e etc. Então, desde 2020, o canal do GT vem gerando, né, esse acervo histórico a respeito da nossa área por meio da entrevista com seus membros. Né? Então, tem ocorrido uma discussão no interior do GT sobre o que é filosofia da psicanálise, o que a gente faz, como a gente faz, né? Essa pergunta bem local. Né? Além das publicações científicas, das teses de doutorado e da investigação de pós-doutorado, eu chamaria a atenção para esse projeto interinstitucional que se chama A Recepção Filosófica da Psicanálise, História, Tradições e Doutrinas, que envolveu a Federal de Juiz de Fora, a UFMS e a PUC do Paraná, alguns pesquisadores do GT, que foi um projeto que levou à criação em 2022 a uma rede de pesquisa que envolve essas 3 instituições, que se chama FILPSIC, Rede de Pesquisa em História e Filosofia dos Saberes Psi das Ciências Humanas, que já realizou 2 congressos internacionais e que vem contribuindo, junto a outras iniciativas de tantos colegas do GT, para a internacionalização da área. Quer dizer, a gente também vê isso, né? Os colegas do GT podem ver, aos poucos, né, várias iniciativas vão internacionalizando, publicações, parcerias institucionais, temos a CIP, Nossa Sociedade Internacional, a Leia faz uma ponte, né, importante lá, não só a Leia, outros colegas também. Então, a área, o campo está muito bem integrada internacionalmente. Né? Para não citar assim, da produção intelectual de cada um, né? O Marcos estava dizendo agora que começa a publicar em espanhol, enfim, né? Tem uma comunidade muito estimulada aí, no nosso campo. Né? Então, quer dizer, todos esses trabalhos evidenciam o desenvolvimento e a consolidação de um amplo e robusto programa de pesquisa que, de algum modo, cada um, com a sua preocupação muito específica, acaba tematizando essa questão de história, método e recepção. Então, esse problema também foi tratado numa dupla edição temática de um periódico científico, uma edição que foi coordenada por mim e outros colegas também do GT, saiu em 21 pela Revista de Filosofia da UFMS, e eu cito essa edição porque ela realizou pelo menos 3 tarefas importantes nessa linha, né, nessa tendência. Sintetizou um primeiro grande conjunto de esforços empreendidos, no sentido de estabelecer o problema história, método e recepção como uma nova orientação de trabalho, uma nova linha de pesquisa no interior do nosso campo. A segunda tarefa realizada foi que ela fez avançar as investigações em andamento e, de algum modo, abrir um novo ciclo de trabalho sobre o tema, um ciclo que concentra agora, neste momento, né, a ideia, a tarefa de estruturar e aprofundar essa nova tendência. Então, essa pergunta, né, filosofia da psicanálise, quer dizer, também gostaria de mostrar que a gente já está se debatendo em relação a isso há pelo menos 7 anos. Né? E eu digo a gente, é um grupo, assim, né? Então, nós temos os nossos congressos, a gente conversa. Então, de novo, né? Lentamente, isso tem se imposto como um tema, né, interno. Este é, pois, em resumo grosseiro, é evidente, uma espécie de nosso estado da arte, no que concerne a essa linha. Né? Como nós podemos notar, estamos, é evidente, no início da consolidação de uma linha investigativa, que seguramente requer ainda muito mais estudos de precisão, de aprofundamento. Se, por um lado, nós já temos uma espécie de comunidade de interesse local em torno da problemática central dessa nova tendência de pesquisa, por outro lado, é claro, falta-nos ainda atrair mais pesquisadores, ampliar referenciais teóricos, aprofundar hipóteses, aprimorar circunscrições conceituais, formular e desenvolver a crítica, etc. Tudo isso sendo feito já,
mas ainda precisa, né, avançar. Ou seja, nós temos um ponto de partida, mas ainda estamos muito, muito longe de qualquer ponto de chegada, embora, e aqui é o detalhe importante, saibamos onde queremos chegar. Então, eu diria, entre os principais objetivos dessa nova tendência de pesquisa, estão 3. Eu diria, o primeiro, a compreensão da recepção filosófica da psicanálise, desde um ponto de vista de uma ampla análise histórica da relação entre as duas disciplinas. Então, é um trabalho de história da filosofia, em primeiro lugar. De novo, gente, essa vertente, há no interior do campo da filosofia da psicanálise vários outros modos de abordagem. Para alguns, eventualmente, a história da filosofia pode importar menos. Para esta vertente, a história da filosofia é fundamental, é um trabalho de história da filosofia. Um trabalho de análise histórica, né? De pensar a psicanálise no interior do campo da filosofia, desde o ponto de vista de história da filosofia. A segunda tarefa, objetivo, né? E esse é o central, talvez o mais filosófico e conceitual, a formalização, a palavra é essa mesmo, a formalização, tantas vezes insinuada, mas nunca efetivada, ou pelo menos ainda não, de um método epistemológico extraído da experiência dessa relação. Então, a ideia é, há uma vasta, intensa, viva relação entre filosofia e psicanálise, e o que essa relação nos oferece? A ideia é, nos oferece um novo método epistemológico. Terceiro objetivo, a interrogação pelas consequências filosóficas mais radicais que tanto essa análise histórica quanto esse método epistemológico podem produzir. Isto é, se vocês entenderam e entenderam, as consequências mais radicais é uma nova filosofia. Isso que a gente está chamando de filosofia da psicanálise. Então, esse conjunto de pretensões, o último parágrafo, sem ignorar a autenticidade e a fecundidade das mais diversas orientações de trabalhos da filosofia brasileira da psicanálise, é apenas o registro público de um breve inventário da consolidação de uma nova linha de pesquisa no interior do campo. E para expressar essa nova linha de pesquisa de maneira clara, para expressar esse processo de consolidação, eu tenho utilizado e aprimorado a seguinte fórmula. E aí é a última frase da conferência, vai ser uma frase de efeito, se prepare. Então, a fórmula que sintetiza um pouco o que eu quis apresentar é a seguinte. Se foi necessário mais de meio século para aprendermos como não se deve ler Freud, e mais 4 décadas para aprendermos a como lê-lo, não estamos exatamente no momento de interrogarmos sobre os resultados filosóficos mais radicais dessa aprendizagem? Muito obrigado. Deu adequado. Wayne, queria agradecer sua conferência e passar a palavra para o público, se tem alguém que quer fazer alguma observação. Leia. Está sendo gravado, né? Isso tudo vai ser transmitido depois. Eu acho que a gente só tem esse microfone, né? Não, tem um condensador, aí ele consegue captar. Tá. O condensador que eu falo, esse microfone está aí. Perfeito, obrigada. Obrigada, Wayne, por sua fala tão instigante e importante para a nossa área. Vou tentar te colocar uma questão que é mais ou menos assim, para tentar entender o que você coloca no horizonte, né, com essa expressão método epistemológico.
epistemológico extraído, então, da relação entre filosofia e psicanálise. Porque uma coisa que me vem à mente ao ouvir hoje, eu já ouvi você falar sobre esse assunto algumas vezes, né? Hoje me veio à mente uma lembrança que foi a respeito do Wundt. Quer dizer, quando a gente conta uma história aí de fundação da psicologia moderna, a gente costuma colocar ali entre os principais capítulos, né? A fundação do laboratório, né? A publicação de revistas, né? Quer dizer, uma questão institucional que viria então atrelada a essa proposta de dizer assim, olha, aqui surge uma nova área, né? E eu acho que essa dimensão institucional, ela aparece de uma maneira muito clara na sua fala, né? E de fato, a gente tem tudo isso, né? De uma maneira muito gratificante no Brasil, né? O trabalho de filosofia da psicanálise no Brasil é realmente muito amplo e muito forte. E é importante que isso seja dito, eu concordo com você. Mas, aí eu fico pensando assim, mas qual é a especificidade disso, né? Porque quando a gente fala de filosofia da psicanálise, ainda assim, né, as vertentes de trabalho, como você falou também, são as mais diversas possíveis, né? E qual a especificidade disso no Brasil, que viria atrelado então a esse método que você mencionou no final, entende? Porque se a gente pensar, né, ali, esse grande livro fundador, você mencionou, Filosofia da Psicanálise, escrito e organizado pelo Bento, pelo Osmi, pelo Mizani, aí você pensa assim, bom, o trabalho do Mizani nos formou, né, uma investigação que nos é muito cara, né, que a gente gosta de homenagear. Mas, do ponto de vista filosófico, não tem algo em comum, por exemplo, com os comentários que Platão faz no Platão, né? Então, onde estaria essa diferença filosófica que eu veria no trabalho do Mizani, porém não veria, né, nas problematizações do Lacan, por exemplo, né? Se a gente pensar no trabalho do Osmi, também é muito importante, que também funda o GT, que nos é tão caro, né? Pribam, né? Solms, quantos outros trabalhos, né, de investigação da metapsicologia que faz um trabalho com os conceitos assim que talvez possa ser comparável de uma maneira boa, de uma maneira meritória ao trabalho do Osmi, né? No caso do Bento é um pouco mais difícil, mas eu pensaria por exemplo, no ensaio do Deleuze, na apresentação da Vênus das Peles, né? Tem ali um tipo de ensaio, né, filosófico que puxa para a história da filosofia, insere conceitos para diante de maneira fundamental. Enfim, estou falando demais, mas entende o que eu quero dizer? Então, assim, ao te ouvir, né, a minha curiosidade, a minha expectativa seria, né, de acompanhar essa sua palavra sobre o seguinte, então, bom, nisso aqui está a especificidade da filosofia da psicanálise no Brasil, porque assim, que isso seja institucionalmente forte, né, você não vou dizer que me convence, porque eu sei de fato isso, mas eu acredito que convence a quem está me ouvindo. Mas entende? Qual é então o ponto? Sabe? Queria lhe ouvir falar um pouco sobre isso. Vinícius, e aí acho que a gente fecha essas duas questões e aí o Wayne responde. Bom, obrigado pela conferência, muito interessante. Minha pergunta eu só resolvi falar porque é uma curiosidade que vai na direção da Léa, e eu conheço muito pouco esse campo, mas eu me veio uma analogia a partir dos parâmetros que você estabeleceu, né? O Gerard Lebrun, na orelha que ele fez das origens da dialética do trabalho, que foi a tese de livre docência do Janotti, publicada em 66, ele enunciou uma verdade que depois se celebrizou. Paulo Arantes comenta muito isso, que a originalidade daquele texto tinha muito que ver com a ideia de ler Marx como Guerrero havia lido o Descartes. E eu fiquei me perguntando esses nomes fundadores, né, que vocês mencionaram, né? Bom, Bento, Monzani,
Zumbi Faria, eles todos tiveram em comum uma formação nessa leitura dos textos, né? E aí me perguntei se isso já não seria um elemento que permite compreender esse método, essa especificidade que seria nossa, digamos, né, brasileira, né? E, claro, como todo campo, isso tem que ver também com a dimensão institucional que você ressaltou, que eu acho muito importante, mas todo campo, quando ele vai se constituindo, ele também tem um vetor de exclusão, né? Ele exclui certas coisas, inclui, ele forma um câmbio. Aí eu queria ouvi-lo um pouco prolongar essa questão da Léa, né? Hoje eu vejo que há direções muito diversas, como leitor, né? Mas eu posso dar alguns nomes, assim, né? Provavelmente dar alguns nomes quando você já está perdendo a memória, que eu no início. Mas Bom, Vladimir Safatli, por exemplo, ele vem de uma formação em filosofia, mas ele faz um uso disso muito mais amplo. O Dunkler também, né? O filho da Absabe, meu Deus, o Thales Absabe. Então, assim, eu não sei, intuitivamente, eu vejo que há uma diferença dessa apropriação. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas só tentando estabelecer essa cartografia, né? Que é menos tributária de uma certa reverência ao texto, né? Que é tornar o Freud um autor da tradição e, ao mesmo tempo, pensar questões filosóficas a partir do Freud, ou pensar a sociedade e a cultura a partir da psicanálise, né? Então, um pouco uma linha da Léa. Não sei se você pudesse falar um pouco disso. Acho que, para mim, pelo menos, que sou leigo, seria muito, enfim, bacana esse tipo. Fica à vontade. Eu gostaria só um breve comentário, que é mais sobre a minha experiência. E vai na carona de Vinícius. Quando eu decidi vir para o Brasil, trabalhar nessa área de filosofia da psicanálise, para mim é muito clara a diferença com que se propunha nesse momento, não vou dizer no ano, mas bem atrás, na Argentina. E na Argentina, nesse momento, o que se fazia era pegar uma teoria de tipo epistemológica, né, e ver até onde a teoria psicanalítica se encaixava ou não, respondia ou não aos critérios de demarcação, etc. Podiam ser diferentes propostas epistemológicas, mas o que me atraiu da proposta do grupo, eu trabalhei com Manzani, como vocês sabem, era justamente esse tipo de leitura do texto que vem dessa formação francesa, etc., mas que de alguma maneira em um ponto parece que ultrapassa esses critérios da leitura estruturalista e vai além, né? E vai além no sentido de novas questões e nova maneira, mas sempre com essa, digamos, uma leitura da teoria sem precisar de se apoiar em um referencial epistemológico além. Então, isso para mim foi realmente interessante, foi o que me atraiu bem. Mas eu acho que esse é o início, depois vem as questões que Leia e Vinícius Pova, e que eu faria também para você, Wayne, como que está vendo? Há alguma especificidade epistemológica, há uma unidade? Para mim fica difícil ver essa unidade. Bom, muito obrigado, Léa, Vinícius e Carlota, pelas questões. Eu vou alinhavar uma resposta, porque as três acabam jogando um pouco no mesmo campo, e a minha resposta ela vai partir do sentido mais geral para o mais específico. Então, vou começar falando do aspecto institucional ainda, e depois eu chego no aspecto filosófico, né? O Vinícius também trouxe esses vetores que, eventualmente, a institucionalização acaba excluindo, etc., né?
Então, talvez eu começasse por aí. Então, sim, tudo bem. Quanto à institucionalização, está bem claro para todo mundo, né? A gente tem pesquisas no campo da filosofia, praticamente na maior parte dos programas de pós-graduação em filosofia do Brasil, tem pesquisa, tem gente pesquisando sobre psicanálise, seja de modo mais secundário, ou mesmo assim, né, como objeto específico de pesquisa. Então, a gente não precisa muito perder tempo aqui, né? Isso é bem posto, temos periódicos da área, temos uma comunidade grande, temos, enfim. Eu tentei, Vinícius, eu tenho uma caracterização bastante abrangente da área. Eu estou querendo dizer com isso que eu tentei ser muito sensível em evitar ao máximo exclusões. Eu não trouxe aqui no texto, né? Mas está no meu radar o trabalho, o tipo de trabalho que o pessoal do LATESFIP, o Safatli, o Dunker realiza, o Absaber lá, depois tem o André também na Unifesp. Tem um tipo de trabalho que é muito oriundo do Giacoia e da Maria Lúcia Cacciola, que a gente vai homenagear hoje, que é uma sequência de leituras sobre Freud e Schopenhauer, Freud e Nietzsche, que é uma tendência também, nem mencionei aqui. Então, tudo isso aparece na caracterização que eu construí, né? Eu tenho até essas caracterizações são sempre um problema. É claro que alguém vai cobrar, mas eu tenho até assim pronta a resposta dizer o seguinte: quais são as duas tendências mais impactantes do ponto de vista de visibilidade institucional hoje? Tenho. Uma é a tendência, né, que eu entendo, representada aí pelo pessoal do Safatli, o LATESFIP, tem todo um aporte de teoria crítica, né? A Leia está um pouco... E veja, é importante dizer também que cada uma dessas tendências tem lá suas microvariantes, né? Divergências. Então, a Leia, não estou dizendo que a Leia vai na mesma linha do Safatli, mas agora também tem desenvolvido, né, Leia, um trabalho com a teoria crítica. Tem um pessoal agora, a Paula também, pessoal estudando teoria crítica recente, né? Filósofos da teoria crítica, enfim. Então, cada linha dessa vai se desdobrando numa série de variantes e tal. O próprio Safatli mesmo acabou dando uma recuada agora recentemente, assim, parece que ele está preocupado com outras coisas, mas tem lá um bom acervo de publicações sobre o tema. E eu destacaria, de um ponto de vista, talvez a visibilidade não é tanta, mas é um trabalho muito consistente. Eu atribuo esse trabalho à figura do Simank, os trabalhos do Simank, tem uma carreira toda, né, dedicada a esse tema, e que é um pouco a linha, ou a vertente, ou a figura, inclusive, ao qual eu me vinculo, assim, do ponto de vista de percepção. Vocês vão ver já na resposta específica, assim, né, de contribuição filosófica e tal. Mas, claro, não estou dizendo, as duas mais... Por exemplo, vamos falar de três tendências muito expressivas da filosofia da psicanálise no Brasil hoje. Então, estou dizendo do Safatli e companhia, tem toda uma tradição. A do Simank, que é talvez a menos de menor visibilidade, mas é um trabalho muito consistente, e um trabalho assim que é impressionante, internacionalizado já, o do Loparik. Todo o trabalho em torno do Winnicott, e talvez assim o mais inovador entre nós, do ponto de vista teórico, conceitual e etc. Né? Nós tivemos até agora as prévias do nosso congresso, teve uma entrevista com o Loparik, e dirigida a ele essa questão, tem os fundadores, né, o Bento, e não sei o quê. O próprio Loparik, assim, disse, olha, tudo bem, tem lá o trabalho deles e tal, mas realmente quem inovou fui eu, né? Assim, em que pese isso, o Loparik tem um trabalho super inovador, assim, e reconhecido internacionalmente, né, por exemplo. Então, essas seriam as grandes, né, as três, mas, como eu estou dizendo, né, uma série de outras. Então, eu começo por aqui, Leia, porque seria possível dar muitas respostas. Isso que eu queria também chamar a atenção, assim. Eu estou vinculado a uma linha, uma vertente, na qual eu consigo ver uma originalidade, mas eu consigo ver muita originalidade em outras vertentes também. Por exemplo, a da leitura de Nietzsche, Schopenhauer e tal, eu não consigo dizer porque não são autores que eu estudo e etc. Mas, por exemplo, no trabalho do Simank, que acompanha um pouco a tradição ali do Osmil, o Simank agora
começa a lançar aquele texto dele sobre uma nova leitura do projeto, né? Tem um mobilismo, uma literatura enorme ali. Quer dizer, você tem um tipo de leitura ali que você não encontra em outra literatura no mundo. Né? A gente acabou de lançar o livro do Simank lá no nosso congresso da rede, o professor Leonardo lá da Universidade Essex, né? Essex, né? Essex, é isso? Na Inglaterra. Falando assim, Simank, o tipo de literatura que você mobiliza, né, e atualiza em relação ao tema, por exemplo, a gente não encontra. Né? E mesmo, por exemplo, nessa linha eu também consigo ver, nessa linha mais de extrair de Freud uma crítica social, uma crítica cultural. Também acompanho de longe, mas eu acho que a gente pode concordar que, inclusive, dado a certos contextos que são muito específicos do Brasil, né, tem um aporte bastante original dessa crítica social, né, que vem desses trabalhos de aproximação com a teoria crítica, sobretudo, e etc. Bom, isso você vai saber dizer mais, né, o nível de originalidade disso aí. Agora, para falar, então, do que eu entendo, finalmente, né, quer dizer, então, um aspecto filosófico mesmo, onde é que encontraria? Eu só precisaria dizer isso antes, assim. Na vertente em que eu tenho pensado e que eu tenho pesquisado, isso responde exatamente, então, à questão da Carlota, né? Vocês já sabem, eu fico até um pouco constrangido, porque as pessoas já cansaram de me ouvir falar do trabalho do Monzani, etc., etc., mas, basicamente, assim, do ponto de vista do aspecto do aporte filosófico, o caminho que eu desenvolvi, né, desde a tese, parte, primeiro, então, para apontar para uma novidade de tipo epistemológico. Então, eu vou falar disso. Né? Então, não é à toa que aparece aqui análise histórica e questão de método. E o que a gente pode extrair dessa análise histórica é um método epistemológico. E que a filosofia brasileira, entre outras coisas, nos dá esse método. Bom, em que consiste onde eu encontro esse método? Esse método, é bem verdade, ele não está dado na produção do Monzani. O Monzani não nos entrega um método, mas ele nos entrega uma insinuação profunda e uma via profunda para a construção desse método, que é o que eu tenho entendido, né, junto ao Simank e a outros colegas aqui da PUC, que é o que a gente tem aprofundado. Hoje mesmo a gente vai ter depois o Caio, né, falando sobre o Canguilhan e a questão também com a psicanálise. Por quê? Porque o que a gente entendeu, no final das contas, é que há naquela imagem que o Monzani nos fornece no seu livro, da espiral e do pêndulo, né, é isso que o Monzani nos oferece, ele não nos oferece nada além de uma imagem, nada além de uma metáfora, mas que há naquela imagem, naquela metáfora, é possível daquela imagem, daquela metáfora, extrair um método epistemológico. Assim, então, do ponto de vista de um aporte conceitual e filosófico, a gente estaria falando de um método epistemológico profundamente informado, atravessado, nutrido pelas lições da psicanálise, que se volta não apenas para a compreensão do universo teórico da psicanálise, mas principalmente, né, e essa é a nossa aposta no momento, que aporta contribuições decisivas para uma epistemologia das ciências humanas. Isso significaria dizer que nós estamos, desde uma metáfora do pêndulo e da espiral, tentando formalizar um método epistemológico, de novo, atravessado pela psicanálise, que vai ajudar a resolver problemas epistemológicos das ciências humanas. Então, um método para a epistemologia das ciências humanas. Bom, é claro que fica muito complexo, né? Mas as ciências humanas não é um campo bastante vasto, claro, os problemas são todos vastos, mas a epistemologia das ciências humanas também já é um campo, assim, mais ou menos estabelecido, né? Então, é um método que viria, né, dessa experiência ali inicial da metáfora do Monzani. E que tipo de método é esse, né? Quer dizer, a gente está tentando formalizar, então, de novo, não é à toa, né? É um método atravessado pela epistemologia histórica, do tipo mais ou menos Foucaultiano, Canguilhan, da epistemologia histórica do Canguilhan, como o Caio vai apresentar, mas não é só isso, é um método que bebe no estruturalismo, e naquilo que o estruturalismo deu certo e é importante, isso é
importantíssimo para a epistemologia das ciências humanas, especialmente para o grande problema do relativismo epistemológico. É um método que bebe numa certa epistemologia hermenêutica, por exemplo, do tipo da do Ricoeur, né? Então, né, você mencionava, a gente leu o Laplanche e sente o Monzani ali, né? O Monzani faz declaradamente, né, a sua dívida ao Laplanche. E não só, você lê o Ricoeur e você sente o Monzani ali, né, embora a crítica do Monzani ao Ricoeur. Eu pude comparar com muita atenção o Ricoeur e o Monzani. Com muita atenção, né? E a conclusão a que eu pude chegar foi justamente assim, que o Ricoeur ultrapassa o Monzani ultrapassa o Ricoeur. Né? Eu faço uma brincadeira lá no texto, dizendo que o Ricoeur tem uma posição muito de já e ainda não, assim, em relação ao estruturalismo, quer dizer, já rompeu, que é a mesma posição, Vinícius, dessa geração em relação ao estruturalismo, né? Se a gente pega o Bento. É um negócio meu já e ainda não, quer dizer, todos formados na escola estruturalista e um primeiro movimento de ruptura ali, Oswaldo, né? E toda a geração do Bento, né? E essa ruptura, a gente sabe, ela não se dá de forma radical, então também tem um já e ainda não ali. O Monzani está um pouco nessa esteira, mas no que concerne à psicanálise, o Monzani tem uma posição muito mais avançada, eu diria que a do Ricoeur, né, embora passe por ali, e do ponto de vista de uma epistemologia da psicanálise, eu diria, também mais avançada do que a posição do Laplanche, mas tudo isso, né, Léa, no campo muito estrito da filosofia, porque o Laplanche é uma figura difícil nesse contexto, embora o Laplanche tenha uma formação filosófica, o Laplanche é um psicanalista, então a preocupação do Laplanche extrapola muito, né, a dimensão filosófica, diferente, por exemplo, do Ricoeur. Não, o Ricoeur está preocupado filosoficamente com a psicanálise, assim como o Monzani, etc. Eu sei que eu me estendo muito, mas só para finalizar, se eu posso dizer assim, e claro que vou ficar devendo, porque precisaria desdobrar isso, mas do ponto de vista do que a gente está tentando fazer, é essa linha. Eu estou dizendo claramente que se trata de a filosofia brasileira da psicanálise trabalhar na construção e na produção de uma nova epistemologia das ciências humanas. Né? E, claro, de novo, o significado disso precisa ser desdobrado, que tipo de epistemologia que tipo de ciências humanas está nessa epistemologia, quais são os problemas dessa epistemologia, aí isso é um momento para uma outra discussão. Mas o tipo de especificidade filosófica do trabalho que eu venho realizando está indo para essa direção, né? Então a gente fala agora dessa rede, que é uma rede dos saberes psi e das ciências humanas, porque a gente começou a entender que, por exemplo, o que a filosofia brasileira da psicanálise nos forneceu não foi só um método de leitura da psicanálise, é que esse método pode ser aplicado a outras ciências humanas. Por isso a gente está começando a falar agora de epistemologia das ciências humanas. Então é um passo largo aí, né? Quer dizer, então teria essa especificidade, né, que é o que a gente está hoje. Agora, talvez um produto mais acabado que a gente tenha dessa originalidade, eu já encerro, e eu também tenho uma fórmula para isso, é dizer assim, nós temos no Brasil um método de compreensão do texto freudiano e do texto psicanalítico que outras tradições não têm. Método de compreensão, você chama isso de método hermenêutico, chama isso do que você quiser. Essa mistura toda, dessa ruptura difusa do estruturalismo, criou alguma coisa aqui de método de compreensão, né? E a fórmula que eu uso para descrever isso é assim, que aí está a beleza do negócio, né, gente? Freud, eu falo a psicanálise, né? Mas Freud pôde, como em nenhuma outra tradição filosófica, ficar mais à vontade entre nós. Em nenhuma outra tradição filosófica, Freud fica, se situa de maneira tão mais à vontade. Assim. O que isso significa? Que justamente o fato de não termos uma pesada tradição filosófica sobre nós, que nos obrigasse a impor a Freud ou à psicanálise certos vícios e pesos dessa tradição, justamente nos permitiu, com todas as dificuldades e problemas que tem, uma leitura muito mais livre e, portanto, uma compreensão muito mais aberta do que a psicanálise. E isso se reflete concretamente na enorme diversidade do nosso trabalho. Quer dizer, olha como se extrai do mesmo referencial tantas vertentes, tantas abordagens, tantas vias, tantas linhas de atuação. Né?
Isso só pode ser explicado porque a gente tem uma leitura muito pouco engessada da psicanálise no Brasil. E isso é resultado já desse tipo de trabalho que a gente construiu. Desculpa a longa resposta. Posso fazer uma pergunta? Eu Por não sei favor. só se vai captar, senão eu vou ali também. Fica melhor. Eu parei de você sem querer. Vou só ver se está. Isso. Nossa, se puder só esperar um pouquinho. Isso foi muito errado por cima. Mas se alguém quiser fazer pergunta comigo. Mas talvez seja o caso de aguardar. Você está conseguindo o registro? Não, pera, eu só preciso voltar porque vai ter uma pausa aqui, mas. Não tem problema, é só é bom a gente registrar porque está tão interessante isso tudo que Ah, não, com certeza. E tem uma lição de casa assim, que a gente ainda precisa fazer em relação ao estruturalismo. Essa conversa ela não está acabada, né? A Érica vai se lembrar, né, Érica, quando a gente estudou o texto do Arantes naquela disciplina, né, que você fez lá. Tem toda uma recepção crítica do estruturalismo, muito representada pela figura do Arantes, que é absolutamente respeitável, etc. Mas a gente precisa de uma outra leitura que não a do Arantes, a respeito do estruturalismo. E a gente consegue extrair um pouco desse movimento no tipo de trabalho que esse pessoal realizou. Assim. Porque o Arantes tem essa leitura que vingou, né? O estruturalismo é esse método que ingessa, e não é. A prova disso está no tipo de trabalho que Bento, que Monzani, sem deixar de ser completamente estruturalistas, conseguiram, né? Uma leitura criativa, autoral, etc, etc. Então, tem até uma questão assim, a gente precisa se reconciliar com certo estruturalismo. Aí. Era só uma adição, por favor. Cliquei no pause sem querer, mas deu para botar de volta. Eu só fiquei curioso que tem essa discussão que, vez ou outra, eu mexo um pouquinho com psicanálise, mas muito por tabelas, por necessidade mesmo, que é eventual, né? Você está trabalhando com autores da teoria crítica, não tem como você não passar um pouco do lado. Mas quando eu vou conversar com alguns colegas, principalmente quem clinica e faz análise mesmo, sempre vem a questão da diferença entre o uso clínico da psicanálise e o uso crítico ou teórico da psicanálise. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa relação, né? Muitas vezes fala-se que faz mal o uso dos conceitos quando se utiliza para a filosofia, né? Que o conceito na clínica opera de um jeito e na hora do uso crítico ou teórico você está operando de uma maneira que quase que trai, né, a verdade clínica, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho nesse sentido. E outra também que eu fiquei curioso com a expressão filosofia da psicanálise, assim, eu acho que não é a primeira vez, mas eu acho que é a primeira vez que alguém tenta estender esse conceito, mas eu fiquei com essa curiosidade também de, que assim, só para colocar em questão mesmo, né, o Didi Uberman, quando vai falar de história da arte, né, ele vai pensar qual que é a função do genitivo ali, da arte, né? Ele vai falar o quê, né? Uma coisa é pensar o método histórico aplicado para as artes, né? Outra coisa é pensar que história que a arte conta, né? Efetivamente a disciplina. Então, qual que é o sentido da filosofia da psicanálise a partir disso? Né? Você está pensando, então, a filosofia olhando a psicanálise de fora para colocar ela para dentro do código histórico, que eu acho que é razoável, né? A psicanálise tem um novo conceito de sujeito, né? Talvez o conceito de sujeito mais robusto que a gente tem dentro da própria filosofia, né? A psicanálise que inventa isso. Mas se você também está pensando a filosofia própria à psicanálise, né? Uma filosofia que ela mesma teria. Então acho que teria essas duas perguntas que eu fiquei na cabeça, assim, interessante. Essa questão da clínica e da teoria parece ser uma crítica que a Maria Raquel faz ao sulfato, por exemplo. Eu posso pegar uma carona na tua questão, na questão que é uma frase curtinha só. Que relevância tem hoje a clínica para aquilo que se faz em termos de filosofia da psicanálise? Aproveitar e engatar aqui uma pergunta também. Não sei se eu teria direito por estar aqui, não, mas enfim, ficou uma inquietação.
a respeito desse novo método que poderia servir também para as outras ciências humanas. Quando eu penso no que o Freud está fazendo, né, a originalidade que o Freud está fazendo, colocando ali, inaugurando esse novo campo do saber que é a psicanálise, eu entendo que eu pegar um texto no qual ele mexe com autores que vêm de outras áreas, que não as áreas totem tabu. Freud mobiliza uma série de autores que, na minha leitura, ele vai mostrando assim, olha, aqui a gente, nesse autor, no outro autor, a gente não chega até o local onde eu gostaria de chegar, que é no núcleo de sentido, tal como a gente pode pensar em manifesto e latente, que o Freud vai colocar, inaugurando esse campo da psicanálise. Tem algo que permanece latente, que as outras disciplinas não conseguem chegar. E aí ele precisa inventar um método de interpretação que a antropologia não dá conta, que as outras áreas psi não dão conta, que a física não dá conta, que a fisiologia, a anatomia, a biologia não dá conta, né? E aí a necessidade de, então, abrir um espaço no conhecimento, que é o espaço da psicanálise. E aí, quando você me fala desse novo método para as ciências humanas, eu vejo assim, me parece, e as pessoas que você cita, são pessoas que ou estão na filosofia ou estão nas psi, tentando dar um método para as outras disciplinas, como se as outras disciplinas, assim, não participando desse processo, pudessem importar algo externo e encontrar a sua sustentação na psicanálise, né? Então, assim, como se isso não obrigaria um debate muito mais interdisciplinar, de tal modo que, aí sim, pensar as ciências humanas como se pensando junto com a psicanálise para poder, de fato, dar, né, encontrar esse método para ela mesma, né, para elas mesmas, as ciências humanas. E eu não sei nem se a gente chega a isso, porque quando eu penso na área da psicologia, só na área da psicologia, já é o saco de gato. Então, enfim, minha questão seria um pouco nesse sentido. Muito obrigado. Eu vou tentar realmente ser bem mais rápido aqui. As questões todas interessantes, muito obrigado. Eu só esqueci o nome, desculpa. Rodrigo, muito obrigado. Nossa, a questão da clínica e teoria é inesgotável, existe desde quando a psicanálise surgiu, etc. Mas vou dizer um pouco desse problema no contexto de uma interface entre filosofia e psicanálise, né? Teria o filósofo o direito de falar alguma coisa sobre psicanálise quando não é clínico, né? O Rick o Richard diz isso, ele tem razão. O Rick quase pede desculpa na introdução da interpretação por não ser clínico, psicanalista, e, no entanto, está tomando a palavra para falar sobre psicanálise. Tem muito dessa discussão que é meramente institucional e política. Quando eu estou dizendo meramente, eu não estou desqualificando, mas é que é uma questão de instituição, de política. Não acho que é o caso da gente entrar nela aqui. Eu responderia ela, e aí já respondendo a sua questão, Marcos, eu responderia ela de duas maneiras, de maneira mais às vezes até grosseira, assim, né? A primeira é a seguinte: no próprio campo da filosofia da psicanálise, tem colegas que trabalham muito com a interface clínica. Está aqui né? O Marcos, que vai falar hoje. Eu também lembro sempre da Sueli, né? A Sueli tem uma sensibilidade tão clínica, muito forte, né? Ela traz sempre, né? E tantos outros colegas, né? Então, eu olho para isso, eu não sei dizer nada sobre isso, porque eu não sou da clínica, mas isso me faz dizer o seguinte: parece que a filosofia da psicanálise também tem uma contribuição aí. Aí a gente tem que ouvir o Marcos, tem que ouvir a Sueli, esses colegas que trabalham com a clínica. Eu não saberia dizer absolutamente nada sobre isso.
Como é que a filosofia, um trabalho de filosofia com psicanálise tem contribuído com a clínica, como pode contribuir, etc. Eu realmente reservo isso aos colegas que fazem isso, ou mesmo tem psicanalistas que, né, têm um bom diálogo com filosofia e levam a filosofia lá para a sua clínica. Então, assim, sobre o resultado, sobre a contribuição para a clínica, eu paro aqui, assim. Eu deixo que essas pessoas digam alguma coisa, né? Só há indícios de que há também uma contribuição aí. E claro que há essa recusa também, né? Especialmente os psicanalistas, bom, de outra área, né? Quer entrar, mas, enfim, eu não diria mais que isso. Já para partir um pouco para a grosseria da resposta, tematizando a questão do filosofia da, né, o genitivo. Para mim, e para o tipo de trabalho que eu realizo, que isso significa que não vale para todos do campo da filosofia da psicanálise, para mim é muito claro essa distinção, e não só claro, importante. Assim, Freud não é filósofo, psicanálise não é filosofia, sob subterfúgio algum. E conheço trabalhos que fazem esforço enorme para dizer, olha, mas como não é filosofia? Olha o além do princípio do prazer, olha isso que eu faço. Claro que isso é controverso, da discussão, você tem que trazer o que é filosofia, etc. Mas, assim, para mim é muito clara essa ideia de que psicanálise não é filosofia e Freud não é filósofo. Então, eu estou falando de outra coisa aqui. Percebe? Essa questão do dar é isso, assim. Eu sempre explico isso para os alunos também, né? Filosofia da psicanálise não é teoria psicanalítica. Quem produz teoria psicanalítica é o psicanalista, que tem um aporte da clínica, etc. Se ele vai usar filosofia, literatura para isso, aí. Mas eu não entendo que filosofia da psicanálise produz teoria psicanalítica. Filosofia da psicanálise produz filosofia. Por isso, então essa circuncisão é muito importante para mim, por isso que eu vou dizer, né? É um método epistemológico, né, que vale para outras ciências, e já chego na questão da Ana. Aí, mais um adendo só sobre essa questão do genitivo, vou só mencionar brevemente, eu imaginei passar por esse recorte, mas tirei pelo tempo. Há essa discussão um pouco, né, os colegas do GT, assim, eu sei um pouco da história, que houve, inclusive, uma discussão, o nosso GT é GT de filosofia e psicanálise, não é um GT de filosofia da psicanálise. Então, eu sei que houve uma discussão no início da fundação, alguns preferiram dar, outros preferiram whey, etc. Para mim, essa é uma discussão completamente resolvida, assim, eu não tenho restrição nenhuma em utilizar a filosofia da psicanálise. Aí eu tenho um argumento que eu utilizo lá, não vai dar tempo de fazer aqui, mas eu queria só mencionar, nós temos essa definição do Bento, além dessa definição do Bento, nós temos uma definição do Simank, também, que você acha fácil, é mais uma sistematização, assim. Eu tenho uma definição, reunindo a definição do Bento e do Simank, e sei que a Ana também publicou, agora eu nem vou falar recentemente, porque o tempo está... Mas eu acho que a Ana também tem um texto que tematiza um pouco essa questão. Você vai ver 10, 15... Então, assim, tem um material aí que vai tematizando esse genitivo e tal. Para mim, o que o genitivo não significa, e isso é importante. Então, né, se eu digo Freud não é filósofo, psicanálise não é filosofia, em nenhum momento se trata de uma filosofia que está lá na psicanálise e que a gente vai lá buscar. Isso, não é isso. Não é isso. Psicanálise não tem uma filosofia escondida, que precisa do filósofo para ir lá. E aí, talvez, já entrando na resposta da Ana aqui. Por isso seria preciso, Ana, distinguir o que é uma epistemologia freudiana, lá no sentido do assum mesmo, e uma epistemologia que o Freud constrói, etc. E eu acho que o Freud tem essa epistemologia, mas o que eu estou propondo para a filosofia da psicanálise aqui não é epistemologia freudiana, é uma outra epistemologia, que parte, em primeiro lugar, da recepção filosófica da psicanálise depois da psicanálise. Então, não é um tipo de... Então, esse método epistemológico não é um método que vai, na psicanálise, extrair a epistemologia que está lá. É um método que parte da recepção que a filosofia fez da psicanálise. Então, tem esse mediador, ou esse interventor aí no meio. Quem fornece esse método não é a psicanálise ela mesma. E não que a psicanálise não forneça, mas
para uma filosofia da psicanálise, a epistemologia freudiana não é suficiente, uma vez que Freud não é filósofo, e se vocês concordam com essa tese. Outra coisa é se você não concorda com isso, então tudo bem, a gente pode olhar lá para Freud como filósofo e tal, não é o que eu faço. Então, quando eu falo de um método epistemológico que caracterizaria a filosofia da psicanálise, ele é oriundo, ele é atravessado, ele é mediado, intermediado, necessariamente, por esse conjunto de leituras e de recepção filosófica que é feito da psicanálise. Então, é nesse sentido que é muito mais adequado ou apropriado dizer, olha, é uma epistemologia criada ou construída pela leitura que o Monzani faz, pela leitura que o Ricoeur faz, pela leitura que o Habermas faz, do que é uma epistemologia tirada da psicanálise, né? E cada um desses autores com sua avalanche de problemas, né? Com sua avalanche de problemas. Então, eu tenho uma vertente, como eu disse aqui, né? Uma vertente que passa ali por uma tradição hermenêutica via Ricoeur, por uma tradição estruturalista de epistemologia histórica via tradição francesa, e etc. Mas o Richard fica, por exemplo, chamando a nossa atenção, e a literatura inglesa? Né? E aí, quer dizer, que a gente também tenta, né, dialogar como é que a gente vai cruzar isso. E olha que curioso, né, Ana, a sua pergunta. Essa coisa assim, então a gente vai a Freud para pensar um método epistemológico para as ciências humanas, isso... Ah, tá, depois você... Não, é só para dizer o seguinte, mas assim, só para destacar mesmo o nível de dificuldade da questão, assim, justamente a psicanálise, que recebe uma severa crítica da epistemologia ou da filosofia da ciência, né? A gente vai a esse referencial para fundamentar uma epistemologia das ciências humanas. Quer dizer, se a gente parte desse pressuposto, é uma epistemologia que já sai queimada, né, do ponto de vista epistemológico, por exemplo, se a gente pensa essa epistemologia de tradição anglo-saxã, né? Mas então, seria mais fazer essas distinções, assim. Uma coisa é a epistemologia freudiana, lacaniana, etc. Uma outra coisa é esse método epistemológico que precisa vir mediado por essa recepção filosófica, e justamente para finalizar, porque ele deve se voltar, em primeiro lugar, para a filosofia, que aí, de novo, aquela discussão, por que a psicanálise não é filosofia? Se um psicanalista olhar para esse método e achar que ele é interessante para a clínica e para a teoria psicanalítica, ok, então que ele utilize esse método, mas esse método não é pensado né, para contribuir para a psicanálise. Esse método é pensado para contribuir para a filosofia e para o problema epistemológico da filosofia. E para encerrar mesmo, a gente fala em epistemologia das ciências humanas, é muito genérico, é muito evasivo, etc., mas seria importante incluir aí, em primeiro lugar, uma epistemologia para a própria filosofia. Que tipo de discurso epistemológico é o discurso filosófico? Então, porque, né, claro, você mencionou, a gente vai para a psicologia, já imagina a história, imagina, mas é sempre essa ideia de que, de algum modo, a lição freudiana ou a invenção freudiana, atravessada pela leitura filosófica, pode contribuir, inclusive, para a gente pensar o estatuto epistemológico do discurso filosófico. Por isso, aqui, a definição do Bento de fato, de uma genialidade filosófica muito potente, né? O segundo aspecto da dimensão, filosofia da psicanálise, é que se trata de pensar a filosofia que a psicanálise impõe aos filósofos, obrigando-os a uma reestruturação do quadro geral da filosofia. Então, o primeiro objeto de aplicação desse método epistemológico, eu falei aqui em epistemologia das ciências humanas, mas o primeiro objeto de aplicação é o próprio discurso filosófico. E aí, a partir disso, uma aplicação para as ciências humanas. Desculpa se eu não entendi muito bem a sua... A gente dá um bom som. Ok, tá bom. Mas eu acho que respondeu. Ah, que bom. Então, está feito. Acho que a gente poderia encerrar, porque temos dicas. Eu queria só fazer um comentário rápido, já que tu mencionaste a mim, a Sueli. Bom, eu queria fazer um comentário a partir do campo da psicanálise. Claro que é sempre uma contradição nos termos, mas, afinal de contas, o inconsciente só se mostra na contradição. Então, eu estou num lugar confortável. A questão é sobre, ou seja, a psicanalista,
sempre está nesse lugar de um suposto saber. Portanto, um saber que não pode ser exercido. Um saber que cala. E, portanto, enfim, nenhum analista precisa de filosofia, de teoria. Porém, no momento em que a psicanálise é acusada de pseudociência, em que ela é atacada pelo Estado, por, enfim, outras metodologias, quem defende a psicanálise é quem a deseja, são os pacientes, e principalmente aqueles que fazem algo que a própria psicanálise não conseguiu fazer muito bem, que é se defender teoricamente, porque há uma contradição aí, e ela tentou fazê-lo de uma forma metapsicológica, onde ela quase sempre fracassou. Por isso, que bom que existem filósofos da psicanálise, que com a linguagem seguem desejando a psicanálise e assim dando a ela cidadania entre as comunidades. Então, acho que a relação da psicanálise com a filosofia da psicanálise é uma relação de gratidão. Quem a defende são justamente os filósofos, muito mais do que os próprios analistas. E só para complementar, assim, então essa posição do analista, ela é uma posição epistemológica diferente da do filósofo, né? Essa não é a posição epistemológica do filósofo, né? Por isso eu insisto nessa distinção entre filosofia da psicanálise não é psicanálise, não produz teoria psicanalítica, filosofia da psicanálise produz filosofia. E aí muda tudo. Né? Vamos para o almoço, acho que temos 1 hora, né?